Olá, tudo bem? Antes de começar esse nosso segundo episódio, eu queria passar um recadinho rápido para vocês. A gente já vem recebendo mensagens e comentários através do Instagram e a gente pretende gravar um episódio só respondendo comentários e aprofundando algumas coisas que a gente vem falando aí, que a gente vai explorando durante os episódios. Então, deixa interagir com a gente no Instagram, só buscar lá Universo Generalista, manda mensagem, comentários e a gente vai tentar responder todos depois através de um episódio. Também através do e-mail universogeneralista@gmail.com, vocês podem entrar em contato com a gente. Além disso, a gente também tem uma plataforma, a gente conta com uma plataforma de apoio financeiro. Basta ver na descrição desse episódio, vocês vão lá, tem lá o link. Então, se vocês gostariam de apoiar esse podcast para que a gente grave cada vez mais episódios, aumente a frequência de publicação dos episódios, vai lá e apoia a gente, tá ok? Então, eu vou ficando por aqui. Fiquem aí com o nosso segundo episódio do Universo Generalista. Um abraço! Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao podcast Universo Generalista. Hoje nosso segundo episódio, eu sou o Caio Rux Pirandelli. Eu sou a Valéria Duarte. Bruno Marcela. E hoje a gente pensou, vamos discutir, vamos explorar o assunto que é a possibilidade de escolha, a maior das incompatibilidades biológicas. Então eu acho que a gente pode começar com como surgiu esse tema, né? De modo prático, né? De modo prático. Como é que deu a ideia da gente discutir esse tema? Tem bastante a ver com o primeiro episódio, então vocês não ouviram, acho que vai ter muito a ver com o primeiro episódio do podcast. E eu acho que o Bruno pode falar, né, que aconteceu. Foi um desafio, na verdade, né? Uma brincadeira nossa entre eu e o Caio, que a gente se desafiou passar esse inverno em São Paulo tomando banho gelado. Né? E pra visão da Valéria, nós estamos loucos. Não loucos, mas vocês estão tentando achar sofrimento onde não tem. Exatamente. E em cima dessa prática, né, que a gente pode também falar um pouco, né, Caião, do que tem por trás da prática em si, dos benefícios, né, do banho gelado, mas uma parte filosófica aí da opção, né, de você desligar o seu chuveiro quentinho e tomar um belo banho gelado no inverno de São Paulo. E é uma coisa que a Valéria falou, né, pro Bruno, que acho que foi um dos estopins para fazer o podcast, que foi o que você falou pro Bruno? Que ele era um... Como chama? Um sofredor. É um rebelde sem causa, ele é um sofredor sem causa. Então ele não tendo o que sofrer, ele acabou descobrindo algo. Então todo dia ele toma banho gelado, mas para ele não é um sofrimento. Eu entendo que é uma experiência tanto que sensorial e tão ligada à nossa biologia, inclusive tentando entender como viver num ambiente sem escolhas. Então eu creio que os dois entram no chuveiro sem pensar que existe a possibilidade de deixar a água quente, né? Pois é. Exatamente. E ali, inclusive, você falou, né, que você devia ter nascido na década de 20, né, que não tinha essa opção e tal. A gente tava deitado, né, e toda vez que eu saio do banho ela me dá um abraço, dela vê que eu tô... Gelado? Da temperatura do piso do banheiro. Daí ela falou, você devia ter nascido na época da minha avó, né, pra você tomar banho gelado. Daí eu falei assim, eu acho que se eu tivesse nascido na época da sua avó, eu não entenderia, né, o porquê tomar banho gelado, porque só tinha essa opção. Exatamente. Né? Não tinha a opção de um banho quente, a não ser que você fervesse a água ali e tomasse um banho quente. Mas por muito tempo o banho gelado era a única opção, então não se tinha opção. Sim, mas esse é só um exemplo para a gente tocar num assunto que é um pouco mais amplo, né, que é a incompatibilidade biológica ou zona de conforto biológica, né, que a gente tratou no primeiro episódio. Então, tentando ver isso como apenas o banho gelado apenas como um exemplo, mas a gente pode explorar mais esses tópicos dessa incompatibilidade. Quer falar um pouco, Caião, sobre... Acho que a gente podia falar do Inhofe, né? Que é um cara que a gente se espelhou aí nessa experiência corporal, se quiser abordar um pouco. Sim, é uma das coisas que eu sempre fui fascinado também por essa questão sensorial, né? Da gente ressignificar ou ter percepções diferenciadas de situações extremas ou situações que são fora de um conforto, vamos dizer assim, né?
corporal, e eu tive contato com o Wim Hof através de documentários, enfim, assim que saiu alguma coisa dele eu já fui acompanhando. E enfim, o Wim Hof é um cara que quebrou vários recordes aí de ficar no gelo, né? Imerso no gelo por tempos recordes, e além disso, de como isso afeta positivamente também a saúde corporal, né? Através dessa prática do banho gelado. Não só o banho gelado, mas a respiração. Tem todo um processo respiratório anterior ao banho. Sim. Né? E como isso afetou o sistema imunológico dele, Sim. né? E comprovado cientificamente, primeiro comprovado através dele, né? De realmente ter uma resposta imunológica muito positiva, bem fora do padrão, né? Testado, e depois de comprovado isso através dele, o pessoal mas você é uma exceção. E aí ele treinou um grupo de pessoas para passar pelo mesmo experimento, e todos eles tiveram esse mesmo resultado. Efeito positivo. Mesmo efeito positivo. Eu acho que eu posso talvez contribuir um pouco com esse entendimento, né? Por que melhora e o que é essa relação da respiração com o melhor sistema nervoso e imunológico. Porque nós temos um sistema no nosso corpo que chama sistema nervoso autônomo, que é um sistema no corpo ao qual a gente não tem controle, entre aspas, né? Até a gente conseguir ter um pouco de entendimento, não só do Wim Hof, mas também por técnicas milenares aí de respiração, o próprio yoga. Porque dentro desse sistema nervoso autônomo, que é o sistema que regula a nossa digestão, que regula nosso controle de pressão sanguínea, ele regula a nossa frequência cardíaca, a sudorese do corpo, e ele regula a nossa respiração, né? Então, do ponto de vista mais prático, o único acesso consciente que a gente tem do sistema nervoso autônomo é através da respiração. Então nós somos animais que conseguimos controlar a nossa frequência respiratória. E resumindo, no sistema nervoso autônomo, nós temos o sistema nervoso autônomo simpático, que é o sistema nervoso responsável por luta ou fuga. Então, se a gente está aqui, entrar um ladrão aqui nessa sala, é o sistema nervoso simpático que vai estar atuando, fazendo uma descarga de adrenalina e de hormônios que vão aumentar a sua frequência cardíaca, vão aumentar a sua frequência respiratória, para chegar mais sangue no cérebro, nos músculos. E o contrário, né? Então, se a gente acabou de almoçar, o sistema nervoso que está atuando aqui é o parasimpático, que é o sistema nervoso de volta à calma, da digestão. E o único acesso que a gente tem a esse sistema nervoso, ou seja, da gente ficar simpático-tônico, ficar parasimpático-tônico, é através da respiração. Porque se a gente conseguir controlar a nossa respiração na situação que a gente se encontra, a gente consegue ter esse controle do sistema nervoso autônomo. Você consegue mexer em parâmetros, inclusive de batimentos cardíacos, de pressão arterial, através do controle respiratório. Exatamente. E o que eu acho de muito rico, né, nessa abordagem do Wim Hof é que ele usa o gelo, né, que ele usa o frio. Porque o frio, ele é um estímulo estressor para o nosso corpo, porém ele não é uma agressão em que a gente vai sair maléfico de exposição a ele. Claro que se a gente ficar muito tempo, né, isso pode trazer um frio extremo, vai trazer consequências. Mas um frio que a gente está falando aqui, por exemplo, de inverno de São Paulo, com uma água temperatura de ambiente, que é frio, né, é um estímulo físico estressor. Mas a grande sacada é como você se controlar nessa situação estressora, né? Que eu acho que é o grande dilema de todo cidadão nesse planeta, né? Como você se encarar uma situação estressante no seu serviço, como você encarar uma situação estressante na sua casa, no trânsito. Então eu acho que o banho frio aí, resumindo do ponto de vista fisiológico, né? É você conseguir controlar através da sua respiração o mecanismo estressor que o frio desencadeia no seu corpo, né? Então você conseguir baixar a sua frequência respiratória ali no frio, você conseguir ter essa percepção, como o Caio brinca, só sente, né? Só sente. Só sente, não só reage. Observa, não reage, né? Porque só o observa. simpático, ele é a ação, né? Ele não é a percepção. Sim. Então você conseguir controlar esse simpático seu de não ficar tremendo, de não ficar se chacoalhando e só sentir, né? Então eu acho que, resumindo aí a ideia do Wim Hof e de entender esse sistema nervoso autônomo,
É basicamente isso, né? Ter esse acesso através da respiração sobre mecanismos estressores. E é engraçado que a gente dá esse exemplo, né, como se fosse algo muito trágico, né? Nossa, né? Até eu, né, que me coloco aqui no meio de vocês dois que gostam de tomar banho frio, como se durante toda a nossa história evolutiva nós tivéssemos a opção de ter um banho quente, né? Então a gente se coloca num patamar de que o banho frio é a exceção, né? A regra seria sempre tomar banho quente e a gente sabe, né, que na nossa história evolutiva a gente nunca teve muitas opções de escolha, né? Acho que a gente pode tratar um pouco disso. E a gente extrapola isso para várias coisas, né? Não é comum na nossa história evolutiva como um todo ter 3 refeições ao dia, né? Ter alimento com abundância o ano todo, né? Isso logicamente dentro com calorias, né? Exato, então a gente hoje tem muitas opções e volta ao que a gente discutiu no primeiro podcast, né? No primeiro episódio, que foi isso, né? A fragilidade psicológica a partir do momento que você não tem acesso pleno a tudo isso. Isso a gente pode extrapolar para energia elétrica, a gente pode extrapolar para telefone celular, né? Para o celular hoje, ele é uma coisa que as pessoas ficam sem um dia o WhatsApp, elas têm... Sim, histeria. Né? E de novo, por que dessa fragilidade? O quanto isso diz sobre nós mesmos, né? De a gente tá bem, contanto que todo esse aparato imenso funcione. A partir do momento que ele não funciona, a gente tem um comportamento completamente doido, histérico, sem autocontrole, agressivo, sem racionalidade, né? Porque isso acontece muito. A gente citou no primeiro episódio a questão da ausência de gasolina, né? E se fosse de alimento, e se fosse de uma coisa mais... Então, de água, né? De água. Quase 2 anos atrás, acho que em São Paulo, né? E quantos lugares que vivem já assim, né? Sim, eu acho que a gente, conforme vai vivendo nesses grandes centros urbanos, a nossa percepção da realidade biológica nossa, da percepção, ela é muito artificial, ela é muito... mascarada e não sei, né? Talvez será que a gente apostar a gente excluir, que nem a gente está escolhendo, hoje escolhe tomar banho frio, né? A gente pode extrapolar, eu durmo no chão, né? Durmo no EVA no chão, há anos, né? Sei lá, 5, 6 anos, mais, eu e minha acompanhante dorme no chão, né? E muitas pessoas questionam por quê, mas assim, você passa a ter uma noção de conforto, de adaptabilidade, de você se adaptar a ambientes distintos de outra forma, menos dramática, menos... Né? Então, a partir do momento que eu durmo no chão no EVA, eu durmo em qualquer outro lugar. Sim. Né? E esse conforto é muito pessoal também, né? Sim. É muito pessoal. Então, quando você faz esse tipo de escolha, né? Você fez a escolha do banho, vocês fizeram a escolha do banho, eu e o Bruno já fez a escolha de dormir no chão também, muitas vezes, você destoa do senso comum. Né? E é muito interessante porque para explicar para as outras pessoas isso, a gente tem que dar uma aula de biologia, né? E então não é tão simples. Então, às vezes, a gente desiste, né? De dar o contexto biológico, né? Pois é. Eu acho que a gente pode talvez fazer um link do comportamento, por exemplo, meio do Caio do banho gelado, para alguns pilares que ramificam essa atitude, né? Eu acho que um pilar importante, que talvez a gente possa estar ocorrendo isso em extremos na nossa cidade, que é a disciplina, né? Então, claro que a gente assume esse compromisso e a gente tem uma disciplina para isso, né? E se a gente for ver, por exemplo, os esportes, né? A prática esportiva, você tem um extremo desse no pain, no gain, né? Então, é claro que você optar por isso, você tem que dosar isso, né? Então, a gente estava brincando até sobre a placa que teve no Everest, né? Como que é mesmo, cara? Era um meme, né, que saiu na internet sobre um meme, exato. Pessoas que perdem a vida em situações extremas, e o meme brincava que aquelas pessoas foram influenciadas por coach dizendo que elas tinham que sair da zona de conforto. Então o Everest está cheio de cadáveres, a ideia era essa, tá cheio de cadáveres que saíram da zona de conforto, mas claro que tudo tem limite, né? Acho que é o caminho do meio, né, que a gente sempre fala, de entender as duas situações, né? Como a gente está vivendo vamos partir para um dos fatores só, que é movimentação. Hoje nós somos a única espécie que, se não quiser se movimentar nada, a gente se alimenta.
Então a gente precisa de um estímulo, a gente precisa de uma disciplina, a gente precisa de um compromisso de se movimentar, né? Então, se você parte para um extremo, né, você pode trazer malefício para o seu corpo. Né? E se você se movimentar demais, se você se movimentar demais, exato. Se você colocar desafios extremos, como por exemplo subir o Everest, você tem uma consequência disso. Se você não tiver treinado. Se você não tiver treinado. E o contrário também, né? Se você optar por não fazer nada, você acaba, claro, pagando o preço. E o extremo é sempre relativo também, né? Porque tem pessoal. Coisas... É pessoal e relativo, mas eu acho que as referências, tem coisas que a gente pode imaginar disso, né? Refeição. Então, nossos antepassados existiam todas as refeições. Logo, se eu pular uma, eu não vou morrer. Eu posso ter sensações fora da minha zona que eu nunca senti antes. Mas não quer dizer que você vai morrer. Né? Tem algumas situações, por exemplo, acho que a gente pode falar do banho, que é o bater dente, né? E esse é osso, porque assim, ele tem horas que se você não tá bem psicologicamente concentrado, respirando forte, sentindo forte, se sentindo bem, eu acho que fica mais difícil você só observar a sensação. E a partir do momento que você reage no banho frio à sensação, você começa a bater dente. E você não volta. Exatamente. Você acha que é um ciclo vicioso, Caio? Então, se a pessoa já está fragilizada psicologicamente, no exemplo, pode ser qualquer outro exemplo de estresse, mas como o exemplo que você deu do banho, então se a pessoa já está fragilizada do ponto de vista mental, psicológico, se é colocada numa situação de estresse, a reação dela ao estresse vai ser diferente, que vira um ciclo vicioso. Você acaba ficando mais estressado ao invés de controlar o seu estresse, né? Exato. Uma coisa puxa a outra, né? Então, logicamente, eu e o Bruno, a gente está explorando essa sensação, porém, não é a única, né? As questões com yoga, com asanas mais complicadas, mais complexas, você com a corrida, eu com arte marcial. Então, de novo, a gente volta à questão de você trazer uma perspectiva, um conhecimento, uma experiência para outras experiências. Né? Então, na corrida ou na arte marcial, acho que tem muito a ver com isso também. O que eu trago mais da arte marcial é, se você ficar apegado à sensação de dor, você colapsa. Né? Se você tem que fazer 10 lutas, 20 lutas consecutivas e você não pode desistir, a partir do momento que você está tomando pancada o tempo todo e você fica prestando atenção muito na dor, você uma hora colapsa. Você tem que realmente observar a dor e ver ela como uma sensação e deixá-la de canto. Né? E a partir disso, a gente traça paralelos com o banho. Né? O banho gelado, acho que na corrida é a mesma coisa. Né? Você tem uma fadiga, se você começa a entrar na paranoia de que aquilo está te pegando, que aquilo vai te derrubar, e você parar de observar como só uma sensação, a tendência sua é colapsar, né, psicologicamente, antes do corpo, na verdade. Claro. Né? O corpo ele tem uma resistência brutal, né? E o banho é muito parecido, né? Então a gente não pula do nada para o banho gelado, né? Exato. A gente já vem discutindo, conversando trocando experiências sobre essas experiências corporais. E hoje a gente vê o banho como se fosse uma meditação forçada, né? Uma coisa assim que se você vacilar, você bate dente. E passa mal, né? É uma tremedeira incontrolável. E é interessantíssimo, porque esse autocontrole, sei lá, da experiência do banho, como você falou da minha experiência com a corrida, é muito louco, porque para quem faz ultramaratonas, assim, por muito tempo, né? Igual eu e a Val, a Val tá na maratona ainda, mas são provas aí que duram mais de 4 horas, né? Essa última que eu fiz durou 8 horas e 20. Então, o Vitor Carrara, na primeira ultra que eu fiz, 60 km, ele falou pra mim, assim, Brunão, você vai se sentir em vários momentos no céu, cara. Vai chegar. O inferno vem. O inferno ele vai chegar, mas você vai ter que saber lidar com isso, né? E é interessantíssimo, porque o treinamento faz com que você se sinta muito confiante, né? Então, eu acho que não é do nada que você vai chegar no primeiro banho gelado e já vai controlar, né? E a mesma coisa a corrida, né? Você vai chegar e vai correr 60 km. Então, o treinamento e a experiência vai moldando essa sua segurança, né? Essa sua força, essa sua capacidade. E durante a prova, o diabo chega e chega mesmo, né? Ele dá vontade, você trava tudo. E daí você se alimenta, você descansa um pouquinho e você volta para a prova. E é muito interessante como tem uma capacidade mental nesses momentos. Nessa última que eu fiz em Passa Quatro, de 50 km,
eu estava sofrendo com câimbras e já tinha estudado várias coisas e a câimbra ela tem um componente mental muito forte também. E eu lembro que eu estava sofrendo de câimbras no quadríceps, na parte da frente da perna, e eu já tinha consumido sal, comida, e nesse conflito interno meu ali, eu encontrei 2 amigos na prova, a gente se encontrou. E pá, eu entrei com eles e comecei a trocar ideia. Desde na hora que eu reparei, eu não tava mais com cãibra. Eu não tava mais sentindo a cãibra. Eu falei, caraca, meu. Eu tava até agora me martirizando, lutando. Mas eu desliguei o foco, né? Eu tirei o foco dali e a gente começou a trocar ideia da prova e tudo mais. E na hora que eu percebi, a gente tava ali, acho que tava 15 minutos, eu não tava sentindo mais cãibra. Né? Então, de experiência corporal, o quanto a gente realmente consegue fazer essas transferências de várias áreas, né? Corporais e de conhecimento. E é uma coisa que eu peguei assim, das artes marciais, é disso para a vida. Né? Uhum. Então, muito das reflexões que meu Shihan passava era disso, que isso é um retrato de como a vida é. Uhum. Nem todo dia você quer lavar a louça, nem todo dia você quer limpar a sua casa, nem todo dia você quer fazer o que tem que ser feito. Mas o fato de você fazer o pós, eu acho que o banho é muito isso, né? Depois que você passou pela essa barreira da sensação, ela tá normalizada assim, né? Você tá tranquilo quanto a ela, você se sente muito forte. Sim. Né? Você se sente muito bem, você se sente muito, tipo, eu aguento muita coisa. Sim. Né? E o quanto a gente pode extrapolar por essa questão da incompatibilidade e pelo esse ambiente mais urbanizado, né, que a gente tem, é quando que a gente chega numa experiência dessa se não for por opção. Quando que a gente está exposto a isso? Talvez eu tive a experiência de meus pais me jogarem para fazer karatê quando eu era muito moleque, e não foi por vontade, assim, né? As surras que eu tomei, as experiências drásticas, físicas que eu tive, não foi por opção. Sim. Mas, ao mesmo tempo, depois de passar esse processo, vem a reflexão sobre isso. Meu tio sempre fazia essa ponte com a vida como um todo, né? E os benefícios que ela traz. Né? Então, de novo, a gente volta para essa questão de o quanto talvez a sabedoria esteja aí também. Sim. Essa capacidade de você trazer uma experiência corporal para uma vida como um todo. Né? Isso pode ver para tudo. E é interessante, porque acho que a Val pode contribuir com esse entendimento de neurociência, o quanto a gente faz essas analogias, né? Então, quanto a analogia de história, de contar história, a gente reflete isso para o dia a dia, né? E isso sempre foi assim, né? Então, a gente faz analogia de experiência corporal e inconscientemente a gente acaba remetendo isso pro nosso dia a dia, né? Acho que, claro que a gente tem que fazer uma reflexão em cima disso, e a reflexão aqui é sobre a possibilidade de escolhas. Então, acho que é isso que a gente está querendo. Não que todo mundo saia daqui tendo que sofrer, né? Não é essa a ideia. Mas é ver o quanto a gente passar por essas situações, quanto inconscientemente a gente consegue atribuir nos atos do dia a dia, né? Como você falou, lavar uma louça, que o Peterson fala, né? Nunca deixe a conveniência ser substituída pelo seu dever, né? Pelo seu sacrifício, né? Porque é um sacrifício, né? Mas traz benefícios, né? Eu acho que hoje isso fica até de reflexão para a questão de criação de filhos e, né, talvez eu fui criado muito nesse esquema de experiências, né, diversas, de adversidade, e isso me moldou, né? Então, hoje, se a gente quiser, que nem acho que o Bruno falou, quiser pedir iFood e ficar em casa o tempo todo, a gente pode, né? Antigamente não existia essa opção. Então, muitas vezes a gente precisa optar por algumas coisas pela coisa menos óbvia. Ou menos confortável, né? Menos confortável, mas que vão dar benefícios que não são explicáveis, vamos dizer assim. Entendi. Não, a experiência corporal, isso também peguei muito com arte marcial. Fala assim, que meu mestre fala assim, faixa branca não fala. Eu demorei muito tempo para entender isso. Ele falou assim, ele tem que passar pela experiência corporal para depois ele falar. Ter o direito de fala. Porque falar atrapalha esse processo, né? E depois você passa pela experiência, né? E você tem esse arcabouço e você
pessoas que nunca fizeram esse tipo de esporte, ou tiveram alguma experiência física do que a gente está falando, elas vão se conectar. As que nunca tiveram, elas vão estar tentando se convencer de que isso faz sentido. Mas uma vez que você passa por essa vivência corporal, ela faz sentido. Né? Ela dialoga, só que é uma coisa que ela é contra-intuitiva, vamos dizer assim. Ela não é racional, ela não é uma coisa que consegue explicar facilmente. Né? E eu acho que essa questão do banho gelado, como a gente está falando como um todo, né? É um exemplo. É um exemplo, né? De ter uma situação inesperada ou de se ter uma situação de estresse. Fazendo de novo um reflexo para o mundo da corrida, o corredor em si, né, a grande maioria, ele tem um grande medo, né, uma grande necessidade de ter controle das situações. Né? Então, é tomar o gel na hora certa ali, vai ter água em tal ponto, né, vai ter tal subida em tal ponto do trajeto da prova. E eu acho que esse tipo de comportamento, na verdade, esse tipo de experiência, ele só está refletindo um pouco do que você já faz. Né, de tentar controlar tudo. De tudo ter controle. De tudo ter controle. E eu acho que a vulnerabilidade, acho que estar vulnerável, ele remete a situações em que, mais uma vez, voltando para o capítulo 1 do podcast, ele remota as suas experiências que você já teve. Né? Então, ele demanda do seu generalismo. Né? Então, eu cansei de fazer treinar em locais que eu não conhecia, né? Para eu ver qual é a situação ali, o que eu vou precisar, né? Vai ter água? Será que vai ter água o caminho todo? Né? Será que eu vou conseguir controlar essa água? E se acabar a água? Né? Será que eu vou conseguir lidar bem com a minha sede? Porra, quantas vezes eu treinei com muita sede? Passar do lado de poça de barro, vontade de meter a cara ali e tomar água. Então, foi uma experiência, claro, não vamos, mais uma vez... para os extremos, né? Ninguém precisa sair daqui e morrer com pedra no rim de falta de água, mas se expor assim, a tirar um pouco essa zona de conforto, de possibilidades e se expor um pouco a situações em que você não tenha tanto controle, né? Eu acho que a gente tem que primeiro entender que nós somos animais e que esse nosso corpo como animal ele não é frágil. Né? Se os nossos ancestrais, falando milhões de anos, né? A gente tem uma linhagem de 7 milhões de anos. Se a gente está aqui, acho que a última coisa que a gente é frágil. O que aconteceu é que nos últimos 200 anos, 300 anos, o homem começou a controlar tanto o externo que ele se olha hoje como um ser frágil. Né? Então, quando eu sou treinadora também, né? Eu tenho uma assessoria de corrida, quando eu pego alunos que querem fazer provas muito legais, por exemplo, na Patagônia, mas quando você vê o quanto de desconforto que esse aluno quer passar para chegar nesse objetivo, que é um objetivo muito lindo, muito grande, é nenhuma. O cara quer continuar treinando na esteira para fazer uma prova na Patagônia, que vai passar por geleiras, que vai passar, daí você explica para ele, não, você tem que ir para treinar outdoor, porque, não, mas eu coloco inclinação na esteira, não, você só vai estar subindo, na prova vai ter descida, como que você vai simular a descida? Não, tá muito frio, mas na prova você vai estar numa situação de frio. Então o controle chegou tanto que mesmo que a pessoa pague uma competição fora do Brasil, ela quer durante a maior parte do tempo, porque quando você vai correr uma prova, a prova não é só aquilo no dia. A prova começou no mínimo 6 meses antes da sua prova-alvo. Então, a pessoa quer passar a maior parte do tempo no conforto para ser colocada numa situação de desconforto. Né? Sendo que ela poderia se beneficiar de situações de desconforto. Claro que, né, ninguém está pedindo para ela correr sem roupa, no gelo, mas... se ela quer ter aquele objetivo, não tem como preparar, né? E o que eu tento passar é, o seu corpo não é frágil, você pode correr numa trilha, você pode esquecer o seu casaco, correr um dia passando um pouco de frio, que não vai acontecer nada com você. Então, isso é muito difícil. Para quem trabalha com treinamento, em sociedades contemporâneas que nem a gente vê isso. O excesso de conforto faz com que as pessoas não se olhem como animais fortes. Elas se acham que elas são extremamente frágeis. E é totalmente o oposto disso. E trazer isso de volta é um grande desafio. Né? E esse banho gelado, que é o exemplo que vocês estão dando aqui, se vocês têm esse bem-estar depois, porque libera um monte de substâncias. Né? Porque quando você resolve uma situação de estresse no cérebro de vocês, fora a adrenalina que foi liberada para você resolver esse estresse, depois que você saiu do banho, seu cérebro entende, o problema acabou.
Então vocês têm uma enxurrada de endorfina, de substâncias de prazer depois desse banho, porque vocês resolveram o problema. Então, se a gente conseguisse se colocar em situação de pequenos estresses ao longo do dia, a gente ia se sentir muito melhor do ponto de vista central e psicológico. Se colocar, a gente coloca, né? Mas a gente não consegue retornar dele, né? Voltar à calma. Então, mas tem que resolver o problema, Sim, né? exato. Você não pode achar que, por exemplo, você mora em São Paulo e aqui é uma cidade horrível para se morar. Se você ficar pensando nisso o tempo inteiro, você vai ficar só com esse gatilho de que São Paulo é um problema, São Paulo é um estresse, mas você vai resolver como? Né? O Robert Sapolsky, ele fala, né, porque as zebras não têm úlcera, dessa questão da relação delas, na verdade, do animal como um todo, com o estresse. Porque ao mesmo tempo que as zebras estão pastando ali, os leões estão deitados embaixo da árvore, descansando, mas são esses mesmos leões que daqui a pouco vão levantar e vão tentar caçar elas, e elas estão ali tranquilas. Né? E é interessante porque existe um sistema de vigília entre elas. Então, as zebras que estão na periferia é o que ficam mais à espreita, né, das situações, e as zebras que estão no centro passam, e elas ficam trocando. Né? Então, o estresse está ali, mas ao mesmo tempo não está. Né? Então, elas conseguem ter esse controle do estresse. Porque, assim, interessante. Uma situação só é estresse quando você não conseguiu resolvê-lo. Então, o que é o estresse? O estresse é um problema. Né? A gente tem o dia inteiro, a gente tem vários momentos de problemas a ser resolvidos. Então, às vezes esse estresse pode ser real ou pode ser imaginário. Você pensar que você tem algo para resolver já faz com que todo o seu sistema central de estresse seja ativado, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado porque na sociedade contemporânea a gente está vítima de situações, de problemas para ser resolvido o tempo inteiro. A gente tem a escolha, ou a gente fica que nem a zebra, resolva um problema e volte na sua calma, ou vai ficar com estresse crônico, como grande parte, né, da população de grandes cidades. E a via corporal é uma via mais rápida e direta de ter essa experiência, né, do que da via abstrata, intelectual, né? Eu acho que é um problema dessa fragmentação da vida, né, dessa compartimentação da vida e de coisas que você faz sem extrapolar para outras perspectivas de vida, né? Como todo, acho que tem esse problema, né? A pessoa trabalha no escritório o dia inteiro e faz triatlon. Mas isso não quer dizer que ela consegue ter essas percepções de forma clara, porque isso exige algo mais, isso exige você extrapolar aquela experiência para o todo da vida. Sim. Né? E eu não sei, eu acho que outra coisa que sempre me pega é a questão do medo, né? A gente, por mais que esteja seguro, nunca teve tão... O meio urbano, os lugares historicamente mais seguros, né, que a gente tem. Sim. Assim, então, ainda assim a gente está sempre com medo, né? Então, é isso, nunca tem um pico de estresse, né? Nunca tem a resolução do estresse. Então, eu não sei o quanto eu, como economista, né, e até a parte de planejamento financeiro passa muito por isso, né, de mitigar risco. Sim. Né? E você mitiga risco com seguro. Sim. Mas risco tá em tudo, né? É uma batalha que eu tenho comigo mesmo, com algumas coisas de finanças e planejamento financeiro, por causa disso, porque assim, risco tá em tudo. A questão é que você aceita alguns riscos. Só que se você pensar demais no risco, você não passa pela experiência, né? Você não faz a experiência. Então, muitas coisas que eu fiz na minha vida, eu paro assim, que se eu tivesse pensado demais no risco, eu não teria feito e eu não teria a experiência que me moldou, que realmente teve peso na minha percepção da minha vida, da minha realidade, de tudo. Isso vai de tudo. O corpo é um processo mais rápido, mas isso pode ser uma mudança de profissão, pode ser... Óbvio, tem coisas que você mitiga risco. Né? Eu, quando pulei de profissão em profissão, eu fiz isso com respaldo de segurança na parte financeira. Tem outras esferas que não. Você não tem isso. A parte corporal, viajar, de acordo com o que você se expõe, você não tem isso, né? E enfim, é uma coisa que eu sempre me pego pensando assim, como a gente consegue, de forma pedagógica, trazer o risco, trazer exposição a risco. Isso eu acho que na área da psicologia hoje tem muitas pessoas da psicologia evolutiva vêm trazendo isso à tona, né? Com a superproteção de crianças, o quanto isso tem impacto
negativo no desenvolvimento delas, né, na questão de aprendizado, ou até o quanto a falta de contato com germes, ou até isso nos Estados Unidos é bem grave com a questão do amendoim, que é uma coisa que você consegue, através de uma alimentação contínua, diminuir a situação alérgica ao amendoim, e que, de repente, quando você protege demais, se evita demais esse universo do risco, você paga por isso também. Sim. E o preço disso, às vezes, é alto. Ou seja, uma sociedade urbana completamente instável psicologicamente. Acabou saindo um estudo, né? Da importância de playgrounds mais perigosos para as crianças. Ou seja, elas se expõem mais, né? Claro. Mas isso, do ponto de vista neurocientífico, ele é muito mais rico do que um ambiente totalmente controlado. E eu acho que voltando um pouco desse assunto de segurança, né, e de investir em seguros e tudo mais, eu acho que tem uma grande influência, talvez nós estamos migrando, né, mas de uma influência de uma mídia sensacionalista, principalmente de TV, que supervaloriza, né, um assalto, supervaloriza um sequestro. Claro que violência existe, mas como que tá esses dados reais, né, para a população? Qual o risco, a porcentagem de ser assaltado hoje, né? Se você se basear basicamente pelo que você assiste de mídias sociais de sensacionalista, parece que você vai ser assaltado a qualquer momento. Porque notícia boa não vende, né? Ninguém hoje não foi, né? Quantas pessoas salvaram a vida de outras, quantas pessoas salvaram a vida de um animal, isso não é colocado. Eu acho que talvez a gente está num processo de migração, né? De as pessoas usarem mais a mídia social de internet do que TV, mas ainda, pelo menos eu vejo na minha família, né? Dos meus pais, os pais da Val, ainda muito preso a essa questão de informações e mídias sensacionalistas e que potencializa, né, essa insegurança nossa e essa necessidade de controlar, né, as situações. O Jonathan Haidt, que é um psicólogo, ele tem uns estudos recentes, aí teve umas publicações novas dele sobre isso, né, esse fluxo geracional do medo também, como o medo afetou esse fluxo geracional sem embasamento, o medo sem embasamento estatístico. Então ele faz esse estudo nos Estados Unidos, por exemplo, que as crianças pararam de sair, né? Pararam de sair na rua para brincar e tudo mais, num período que historicamente a violência nunca teve tão pequena nos Estados Unidos. Sim. Mas ao mesmo tempo as TVs acabam começaram a falar muito de rapto de crianças. Nossa. Só que estatisticamente esses raptos eram muito pequenos, muito baixos, só que a maneira com que era retratado e o medo, como ele se alastra, ele teve um impacto direto, como essa geração toda nos Estados Unidos foi criada. Sim. Né? Então você tem uma postergação, às vezes não é nem postergação, não chegar a uma autonomia, que deveria ser o objetivo da criação de uma criança, seria se tornar um adulto autônomo. Sim. E aí se substituir isso por um adulto feliz. Né? Então, e de novo, para ser autônomo, vai ter que passar pelo medo, vai ter que passar pelo risco. Tem probabilidade de morrer? Tem. Claro. Tem. Mas essa é a vida. Né? Eu acho que hoje a gente... E eu boto isso na conta que eu acho que o universo das finanças e da economia de mercado mesmo, do dinheiro, possibilitou quantificar tudo. Só que a gente não nossa estrutura biológica, ela não responde a esse universo. Esse universo é puramente cultural, e tanto que finanças, se você for pela parte intuitiva, você vai se fuder, entendeu? A intuição nossa não serve. É gastar. Não serve para lidar com essas coisas. Você precisa aprender culturalmente a lidar, porque realmente a nossa estrutura biológica é outra. A estrutura econômica pela qual ela não envolvia números dessa estrutura racional. A gente tem possibilidade de viver com isso, através de uma estrutura cultural, e aprender a lidar com isso, mas não faz parte da nossa biologia. Ela simplesmente paga o preço. Exatamente. Então, e aí como é que a gente, dentro desse universo urbano e super protegido, como a gente consegue criar esse universo de risco, e ok com o risco, e sim, tem risco de acontecer coisas graves, mas são poucos, mas existem, não tem risco nulo, né? E aí é uma coisa que eu falo assim, se você vai mitigar todos os riscos,
você não sai da cama. Você não levanta. Mesmo que se você ficar deitado, se não se movimentar, você vai ter problema cardíaco. Então, a vida, eu acho que é isso, né? Talvez a gente está tendo um processo de, eu acho que com mídias sociais, polarizações, esse universo muito abstrato, fora da percepção corporal, ele tá deixando a nossa espécie como um todo louca, né? Sim. Doente, E né? frágil. Então, e frágil. Então, não sei, desde a criação do processo pedagógico, eu acho que é difícil achar uma linha pedagógica que leva muito bem isso em consideração. Tem sempre essa coisa E eu me vi dentro da minha história também, defendendo uma pedagogia que sem competição, sem mitigar essas frustrações, esse universo. Sim. Só que hoje eu tenho uma percepção completamente inversa, assim, sabe? Para mim foi importante nunca ter sido número 1 em nada. Sim. Sabe? Ser quase bom em tudo. Né? Porque me fez correr atrás de outras coisas, né? E me aprimorar em outras. Sim. Então, talvez se eu não tivesse passado por essa experiência, eu não teria feito o que eu fiz. Essas reflexões. As reflexões, né? E eu acho que corre o risco disso hoje. A gente ter adultos e pessoas de idade, que nem minha avó, né? Uma das minhas avós, que eu via como uma fonte de sabedoria por causa da reflexão dela sobre a vida, das relações humanas. Ela não sabia ler nem escrever, mas ela tinha uma experiência corporal, de ter vindo do meio rural, de ter passado por um monte de coisa. Ela teve coisas que me marcaram muito pelo peso das coisas que ela falava, mas pela experiência dela, corporal dela, né? E eu acho que hoje a gente corre o risco de matar a sabedoria, talvez, né? Por essa superproteção do corpo, né? E do risco. Mas é que as pessoas não sabem a potencialidade delas, né? Porque desde criança elas estão super protegidas. Como que elas vão ter reflexões, sendo que o meio para se ter reflexão está poldado desde a infância, né? Eu acho que também, trazendo um pouco para o que eu lido no dia a dia, né? Que é dor, é algo que eu estudo e tem crescido muito esse entendimento, né, do que é a dor, né? Por muito tempo se achou que a dor era uma via única, que é de baixo para cima, ou seja, que era só uma informação que chegava no cérebro. Porém, hoje que a gente tem de mais atual é que, na verdade, a dor ela é uma sensação. E a sensação ela é interpretada no cérebro. Assim como um toque que você dá numa pessoa, assim como frio, como calor, a dor é a mesma coisa, é um estímulo que chega no seu cérebro. E você dosa isso, né? Você tem a capacidade de dosar a dor que está chegando no seu cérebro. Mas não de longe aqui falando que a dor é da nossa cabeça. Como eu falei, a dor ela é real, né? Ela existe. Porém, a gente tem a opção, a capacidade, na verdade, de conseguir potencializar ela, né? Ou diminuir ela. Eu gosto de sempre dar o exemplo da cerca elétrica da sua casa. Então, a cerca elétrica ela pode disparar com um mosquito pousando ou com um ladrão entrando, né? Que é o normal, um ladrão entrar. Mas o que está acontecendo, em grande geral, com pessoas que sofrem de dores crônicas, é ela disparando com um mosquito, né? A dor, você sentindo dor por coisas muito pequenas e que, na verdade, às vezes já não tem, você já teve a cicatrização do tecido lesionado, mas você tem a memória, você tem a percepção da dor ainda. E eu sempre reflito nisso, né? Que eu acho que são duas vias para o entendimento da dor hoje. Uma via é a informação. Então, o fato de você ter acesso ao que você tem hoje de mídia social, de informação sobre o que você sente, faz com que você crie possibilidades no seu próprio corpo. Então, sei lá, dor no joelho. Tô com uma dor no joelho. Você vai lá e digita dor no joelho no Google. Você vai ver várias patologias, várias. Daí você começa a refletir e entender, assim, putz, isso aqui bate comigo. E você começa a potencializar, né, a sua percepção do própria dor no joelho. E a segunda opção, e o segundo caminho, é a opção que você tem de tratar ou não, né? Então, você ter várias opções de tratamento também faz com que você fique cada vez mais buscando a real solução do seu problema. Mas que às vezes a solução é o caminho para trás. É você ter menos informações e você mesmo entender como que está a sua dor. Que é o que eu acho que sempre existiu na nossa espécie. Então, se a gente pegar, acho que exemplo de Homo erectus, né? Que se achar os fósseis deles, eles tinham várias costelas quebradas. E o Homo sapiens mesmo, né? Acho que, se não me engano, esqueci agora, né? Se tivesse preparado, eu lembraria certinho, mas eu acho que foi na América do Norte, acharam Sapiens. Sapiens mesmo, né?
Mas o cara tinha, sei lá, 4 costelas quebradas e já colada, tudo torta. E, ou seja, os caras falam, esse cara, ele viveu com isso. E era muito forte. O laudo final era assim, esse cara era monstro de força física, psicológica, de lidar com o corpo dessa forma. Ele continuava pelos estudos, ele continuava fazendo atividade bruta, pesada, apesar daquilo tudo. Então, tipo, na hora que eu leio essas coisas, eu fico, cara, a gente é muito frágil, né? Não, mas esse só tomar banho, aí você vai falar, toma banho gelado, velho. Que isso? Só pra fechar esse assunto da dor. Esse lance da dor é muito cultural, né? Tem estudos com tribo indígenas. Isso que eu ia falar. Com tribo indígenas que foi perguntado, né, para moradores dessa tribo. 80% sentia dor. Eles sentiam dor, mas eles não valorizavam. Daí, o que me marcou mais, claro que foram as mulheres, quando as pesquisadoras perguntaram para as mulheres qual a maior dor que você já sentiu na vida. Nenhuma relatou a dor do parto, né? Se você pergunta para qualquer mulher numa sociedade contemporânea qual foi a maior dor que você teve, com certeza, sei lá, acho que mais de 50% dessas mulheres vão falar dor do parto. Mas para essa tribo, culturalmente, a dor do parto não era uma dor a nível de ser relatado para outra pessoa, né? Então, mais uma vez, eu acho que o mundo da dor, ele encaixa totalmente nesse debate sobre experimentação de situações novas, estressantes, que você conseguir controlar, né? Mais uma vez, a mídia, essa via aí que eu estava explicando para vocês de informação. Por quê? Porque sempre se achou como a dor era uma via única, então o exame de imagem ele já falava tudo, né? Então, tá com a dor nas costas, faz o exame de imagem, deu uma protrusãozinha discal, deu uma hérnia discal, é a causa da sua dor. Mas o que se tem hoje é pacientes com muita dor e que não tem alteração de imagem, e pacientes sem nenhuma dor com alterações de imagem. Então, pra galera que tá escutando aqui a gente, se você já recebeu algum diagnóstico somente por laudo médico, por exame de imagem, ele não pode ser o exame que fecha o diagnóstico do seu sintoma. Então, e por muito tempo se achou isso, né? Então a pessoa que recebe um diagnóstico, ela é rotulada com isso. Isso é muito, muito louco do ponto de vista social, né? Psicológico. Então você ser rotulado, eu tenho hérnia de disco. Então por exemplo, eu tenho hérnia de disco, daí eu vou no médico, daí tem uma outra pessoa sentada do meu lado. O que você tem? Eu tenho artrose de joelho. Putz, vamos conversar aqui sobre o que você tem e o que eu tenho, né? Então você cria um rótulo. Então quando você rotula, difícil você tirar isso de você, né? Porque você vai pegar um objeto pesado diferente agora, porque você tem uma hérnia de disco ou porque você tem uma artrose de joelho. E não pela sua percepção. Né? E não pela sua percepção, exatamente. Sim, por um rótulo. Isso. Coisa que é abstrata e você é um limitador. É um limitador. Mas normalmente as pessoas gostam de fazer parte de um grupo, né? Isso mesmo também. É um reforço ruim e é uma tendência biológica. Mas é o mais louco, porque pessoas, quando sentem dor, elas são mais vulneráveis. Essas pessoas querem cuidado, né? Então, a pessoa que passa comigo por estar com dor, ela não quer só tratar a dor dela, ela quer ser cuidada. Né? Às vezes ela quer um toque só, cara. Ou que alguém ouça. Alguém ouça, e às vezes no ambiente que ela está, familiar, ela ter dor é o foco da atenção para ela. Sim. Eu queria deixar também claro que a nossa conversa aqui não tá menosprezando a dor de ninguém, e nem fazendo com que ninguém não vá atrás de nenhum tratamento para dor, mas a gente tá só dando um contexto cultural da dor, um contexto biológico. E coisas que a gente não se fala, né, muito por aí. E isso extrapola para tudo, né? Acho que o frio, né, como você encara o que é o frio, você encara certas situações, ela vai te afetar como um todo, né? Então, se você chega e fala assim, olha, a gente está sem comida e não tem mais, e a gente vai ter que achar outra forma de achar comida. Se você deixar isso te consumir psicologicamente, você vai gastar um nível de gasto energético, de estresse, vai praticamente viabilizar você ir atrás de comida. Né? Então, é algo bem complexo assim, da gente entender, porque a gente precisa criar esferas de desconforto, né? Exato. A gente precisa se colocar em situações de desconforto. Exato. Como se fosse uma forma de se reconectar com a nossa realidade biológica. Que é o tema, né, desse excesso nosso, né, de possibilidades de opções, cara, que é até uma coisa que congela, né? A gente tem muitas possibilidades de fazer coisas, muitas. É um dos problemas que eu tenho, né?
na minha vida como um todo, porque já fiz de tudo um pouco e às vezes eu escolho uma coisa e tenho que abrir mão de outra, Sim. né? Mas às vezes é muito bom ter isso, né? Mas eu acho que a gente tem que criar uma cultura de... até para a infância e para crianças como um todo. Eu fui criado dessa forma de ter ambientes de pouca escolha. E de experiência corporal, né? Muito interessante de você... Porque é um momento de você que eu acho que bate até com a meditação, essa coisa de você estar presente, né? Quando você está prestando atenção na sua sensação, você não... É aquilo mesmo, é aquela sensação, é você naquele momento presente. Isso dá uma limpeza, né, mental e clareza de alguns aspectos muito bons, né? Então, é que eu falo de meditação ativa, é isso? Eu acho que tem bastante a ver com isso, né? Sim. Então, a gente tem que criar essas esferas, né? É muito louco, porque a gente chegou num nível de conforto... Não a gente, né? Mas eu acho que potencializou chegar a confortos... Sim. que começam a ser negativos, né? Não, chega a ser bizarros, né? E Caião, assim, uma opinião... Na verdade, a gente pode debater isso. Na questão da infância. Então, eu gosto de dar o exemplo do meu pai, que ele sempre falou pra mim, você tem que aprender a ouvir não. Acho que muitos pais aqui já falou pra alguém. E é interessante, porque é não ter opção, né? Então, você tinha a opção de comprar ou não um brinquedo. Lide com essa frustração. Lide com essa frustração. Que né? não vai dar. Não vai dar. Não dá. Hoje, não. Ah, mas dá, mas você pode. Mas não. Não. É saudável, cara, falar não. É saudável. E meu pai sempre falou, você vai saber o porquê disso no futuro. Você vai entender por que você vai ter que aprender a lidar com o não. E é muito interessante, porque hoje eu não consigo tudo que eu quero, né? Eu tenho que saber lidar com isso, que hoje eu não vou conseguir sair daqui para Passa Quatro agora, fazer uma trilha que eu adoro, né? Eu tenho que trabalhar amanhã, essa semana. Então, você fazer coisas que você não quer, te dá uma recompensa no futuro. Sim, né? sim. Então acho que essa é a noção de se preservar, na verdade, de expor o seu corpo, sua mente a alguma situação desfavorável, não desfavorável, mas desconfortável, mas que no futuro você vai ter benefícios. Sim. E eu acho que o mais interessante disso é você aprender a ter prazer no desprazer. Eu acho que a yoga faz isso. Sinta conforto no desconforto. No desconforto. Então, por exemplo, trabalhar amanhã, essa semana, você queria estar fazendo outra coisa? Sim, acho que eu gostaria de fazer, mas para mim é prazeroso, né? Eu atender um paciente, eu ajudar uma pessoa. Então, dentro das opções, eu poderia estar fazendo outras, né? Mas eu acho que ter essa sensação de prazer, não no desprazer, né? Não que seja um desprazer, mas você achar um caminho de satisfação em algo que em algum momento ali você tem que passar por uma situação não tão favorável. E a vida também não é a gente fazer tudo o que a gente quer, né, o tempo inteiro. A gente tem vários exemplos aí na história de pessoas, né, que tiveram tudo aquilo e isso não foi sinônimo de felicidade em nenhum momento, né? Nosso cérebro, ele trabalha com o tempo inteiro nessa balança, né, situações muito alegres, situações tristes, né? Eu não queria fazer isso agora, mas faz parte da minha profissão, eu vou ter que fazer. Então a gente tem uma ideia, né, de felicidade como se fosse fazer tudo o que você quer a hora que você quer. Sendo que quando a gente olha a história evolutiva dos nossos ancestrais, nunca na história eles fizeram o que eles queriam fazer, né? Imagina as situações de risco que eles passavam, a família deles passavam. Você acha que eles não queriam estar fazendo outra coisa? Então a gente está vivendo numa situação de tanta escolha, que a gente não sabe lidar com frustrações, com não, com ter que trabalhar numa segunda-feira. E acho interessante essa questão de escolha, que é bizarra, porque é coisa dia a dia, né? Igual ontem eu fui fazer a comida, a janta, daí eu pus no YouTube e falei, que música que eu vou escutar? Né? Tem tanta opção, cara, de você escolher escutar o que você quiser. Mas eu lembro da minha infância que eu escutava, acho que tipo, tinha uns 5 CDs. Era The Doors, de Bob Marley, eu escutava esses caras o tempo todo, né? Você não tinha tanta opção assim. Então eu fiquei lá meia hora quase escolhendo a música e não escolhi quase. E é doido que o universo do conforto, ele tem pouca história para contar, né? As pessoas que ficam muito nesse universo,
eles têm pouca história para contar. Não só isso, como pouca amizade, tem pouca... A comunidade o laço de comunidade também se dá muito pelo ambiente físico, né? Pela estrutura, pelo compartilhar coisas físicas, né? E principalmente do perrengue, né? É do perrengue, exatamente. Isso une muito, né? Eu tenho lembranças muito claras, assim, disso na minha vida, né? E outra que é uma coisa que eu sempre... que eu venho, conforme eu vou ficando mais velho, eu vou lembrando da minha infância, é que você não precisa ter feito aquilo para dar experiência para uma geração seguinte. Sim. Né? Meus pais mesmo não sabem nadar, nem os dois, morrem de medo de água, não sabem lutar, odeiam violência. E assim, né, me colocaram... Isso aqui eu não sei se eu conseguiria. Sim. Com um filho meu. Quando eu tiver filhos, eu não sei se eu vou conseguir criar da mesma forma, porque, cara, de lembrar, assim, do meu irmão quase se afogar no rio. E logo em seguida eu olhar e meu pai falando, pode ir, mas eles nem sabem nadar, meu irmão quase morreu afogado. Pode ir, eu não sei se eu conseguiria, mas assim, é isso. Eles falaram isso pra mim depois, né? Eles sofreram, eles falaram assim, a gente né? sofreu por não ter isso, essa experiência, essa autonomia, a gente sente falta disso, a gente gostaria de prover isso pra vocês sem passar o medo que a gente sente. A gente tem medo, só que a gente não quer passar isso adiante, né? E na arte marcial, a mesma coisa, o karatê também. Tomei uma surra de chute na cara e tudo mais, sabe? E meus pais estavam lá vendo e engoliram e falaram, não, é importante, né? Esse é o processo. Sim, claro. Né? E me deixaram, e isso foram coisas que me moldaram. Claro. Então, eu acho que tem esse esforço também de criar pessoas para autonomia, de você entender as limitações suas e deixar outra pessoa experimentar. E tem o risco, né? Meu irmão quase morreu, entendeu? Quase afogou. Na frente dele. E logo assim, eles falam. Então, tipo, é uma coisa que... E não são pessoas, meus pais, assim, não são pessoas radicais nem nada, são pessoas que trabalharam no escritório a vida inteira, né? Então... Mas eu acho isso muito louco, né? Como a questão pedagógica também. Eu acho que antigamente isso era mais vivo. Né? E hoje em dia eu acho que está em desuso, assim, uma coisa que não é mais discutida. Tem muita proteção, muita... Enfim... eu ia amarrar isso que você falou, da gente querer se proteger o tempo inteiro numa sociedade, porque a gente acha, pelo noticiário que o Bruno disse, que a gente está em risco. Então a gente se fecha. Daí quando a gente tem um filho, a gente não deixa ele experienciar outras coisas, porque nós estamos em risco, né? Então eu e o Bruno, a gente não tem filhos, mas para mim é muito claro que essa variabilidade de ambiente, de risco, vai ser criada desde a infância, principalmente em ambiente outdoor. Nosso filho vai acampar desde nenê para entender que nem sempre se tem uma cama quente para se dormir, né? Mas você pode ganhar um céu todo estrelado. Né? Você tem um custo, né? E isso pode ser muito legal, você levar uma criança para acampar numa montanha, fazer com que ela viva ambientes. Claro que ela vai cair, claro que ela vai escorregar, claro que ela vai ter outras vantagens, principalmente motoras, né? Que vão fazer parte do repertório dela para a vida inteira. Eu acho que também essa questão de opções, desde a criança para o adulto, hoje em dia ela fica muito clara em relação à socialização. Né? Eu acho que a mídia social faz com que você escolha e tenha relações só com pessoas que pensam e que concordam com suas opiniões. Eu acho que isso é inédito na nossa espécie, estou dizendo a uma geração. Nossos pais provavelmente eles tinha laços de amizade em que pessoas discordavam, pensavam diferente e conviviam dessa forma. Né? Hoje em dia, se uma criança tem uma rede de amigos sociais, né, e discorda dela, ela só vai lá e exclui, né, e hoje a mídia social faz isso, né, então as polarizações aí políticas está bem claro isso, né, então na sua timeline aí, se você é a favor de determinado deputado e contra outro, vai aparecer só na sua timeline a favor do deputado, né, e se aparecer alguém xingando você ali, fácil, você vai lá, exclui o carinha aqui. De novo, as opções, né? As opções. Assim, uma opção de você... escolher os amigos. De você não ouvir, de você não... E antigamente você tinha que lidar. Tinha que lidar. Por mais difícil que a pessoa fosse, você tinha que lidar. Sim. Olhar pro cara, né? Inclusive, né, as famílias se tornaram mais... Não tô falando nem da família nuclear, a família estendida se tornou mais distante.
E as mídias sociais reconectaram, mas ao mesmo tempo, quando tem briga, né? Um exclui o outro, o outro, enfim, né? E... Você briga com a sua tia-avó, que poderia... Esferas da vida que necessitem de você estar junto, né? De você fazer. Isso. Nem que não seja uma coisa 100% necessária, né? Mas um projeto de construção de algo, algo físico, algo prático. Talvez o Vitor esteja desenvolvendo isso hoje, o Vitor Carrara, nosso amigo, esteja desenvolvendo algo desse tipo hoje, né? É verdade. Que, inclusive, vamos ver se a gente consegue gravar um podcast com ele sobre isso. Mas eu acho que também tem essa... Eu não sei, eu tenho essa memória também de infância em ambiente sem energia elétrica, né? E é uma coisa que é interessante, porque... uma vez que a energia elétrica se vai, uma TV, alguma coisa assim, mesmo na época que eu era criança tinha TV, podia fazer algumas coisas, né, videogame, sei lá, mas meus pais tinham um sítio sem energia elétrica, né? Sim. E a gente passava finais de semana, às vezes feriados, lá, e era interessante, e depois eu me expus novamente, depois de adulto, em ambientes assim, né, na mata, acampado, sem energia elétrica, e você tem essa percepção do biológico. Sim. De acabou a luz do sol, a vela não vai te manter aceso que nem uma lâmpada, né? Ela te dá a fogueira e o horário que você vai dormir, a hora que você acorda. A gente ficando na mata, você começa a perceber alguns animais, horários específicos, você entra numa rotina. Sim. E você sente que aquilo faz sentido. Você entra num ciclo, né? O seu corpo responde positivamente, responde de uma forma bem objetiva, bem clara, assim, que aquilo parece que liga uma chavinha e fala, você tá bem, entendeu? Você tá com a cabeça leve, você tá com o corpo sentindo forte, bem, sono, dorme, acorda, faz atividade física, né, seja lá o que for, e volta a dormir, dá o sono, é uma coisa difícil de lutar contra. Mas esses ambientes sem energia elétrica, para mim, foram assim percepções que hoje é muito difícil. Sem Wi-Fi a galera não aguenta, mas sem energia elétrica. Mas eu acho que talvez seja importante passar por isso. Pegar uma semana, 2 semanas, se conseguir achar algum lugar que consiga fazer isso. Experimente, né? A gestão dos seus recursos também sem energia elétrica muda. Tudo o entorno da coisa muda. Então, e é uma falta de opção. É uma falta de opção. Opção só que vai trazer novas opções que você não percebia antes, tá debaixo do seu nariz, e que vão te dar uma satisfação, muitas vezes com certeza maiores do que uma coisa que te frustra o tempo todo, que é a mídia social no telefone, né, no celular. Então é uma coisa que te mantém acordado, mas não fecha o ciclo, raso, né? Não fecha um ciclo biológico importante na gente. Nós tivemos uma experiência interessante lá em Passa Quatro, porque a gente não tinha TV, não tem TV até hoje, mas nós recebemos a primeira vez que a gente uniu as famílias para um ano novo, e tava visível, assim, que a galera tava entediada à noite, né? Deitado cada um no celular. E o engraçado é que eram os mais velhos. Meu pai, minha mãe, os pais dele, e eu e o Bruno olhando pro outro, né? Não tinha TV pra eles fazerem nada, mas a gente falou, vamos conversar. Mas não rolou, né? Porque cada um tava no seu celular. E a gente tava com um problema geracional ali, né? Porque as gerações estavam... Eu falei, Bruno, tá invertido. Era pra eu e você estar no celular e nossos pais tá conversando, mas tá ao contrário, né? Eu falei assim, vamos brincar de imaginação aqui. Vamos desligar esse celular aí, daí a gente brincou de imaginação. Foi muito divertido, muita risada. Eu coloquei minha avó pra imitar cachorro no meio da sala. Foi muito engraçado. E foi isso, vamos ver outra opção, né? A gente não tem energia, não tem TV, que eles estão acostumados. Né? Vamos fazer outra coisa, né? Ao invés de ficar celular. Não tem escolha, né? E a gente teve essa experiência que você sentiu do biológico, né? Da gente conseguir entrar num ciclo, com a nossa experiência na floresta amazônica, né? Então a gente ficou num lugar que não tinha energia elétrica, tinha um gerador, mas ele só iluminava um pouquinho de tempo, acho que para manter os alimentos. E a maior parte do tempo a gente ficava no escuro ou com uma luzinha bem baixinha. Você começa a entrar num ciclo totalmente diferente do que você tem na cidade. Inclusive, a luz do sol se põe, você já se prepara para dormir, né? Eu lembro que... impressionante, ó. Era impressionante. Eles serviam um jantar, eu não tinha forças para comer, porque eu já estava no escuro, fazia 3 horas. Né? Quando o jantar era servido, era um sono incontrolável. Foram as melhores noites da minha vida,
com aquele barulho de animais, né? Teve uma hoje noite... a gente sabe o quanto o sono traz malefícios do ponto de vista patológicos, né? E até de percepção de dor, a gente está falando até agora. E eu canso de atender pacientes em que eles têm que tomar remédios para o sono. Acho que vocês têm contato com pessoas assim. Sim. Que o distúrbio de sono hoje, ele é quase uma epidemia, né? Então, quase todas as pessoas sofrem de distúrbio de sono, não só por mecanismos físicos mesmo, né? De luz, de informação e tudo mais, mas psicológicos, né? Por estresse, por não desligar do problema e acordar à noite, não conseguir voltar a dormir. Então, acho que aí já é uma opção, né? Você deixar a luz mais baixa, você não mexer no celular à noite, então você começa... Fazer algumas escolhas pro bem, né? Não pro mal. E aí tem essa resistência a fazer esse tipo de vivência, né? Que as pessoas falam, isso é voltar pra trás, isso é... Não tem TV. Não tem TV, não, mas a gente, né? Mas, cara, é uma necessidade. Eu acho que, de novo, é não entender quem nós somos, né? Isso. Enquanto espécie. Né? Então a gente pode fazer o que quiser, né? Em termos de capacidade tecnológica, mas qual que é o preço que a gente vai pagar por isso? Exato. Né? Então a gente costumava dizer que a biologia, né? A nossa história biológica, ela é uma ditadura, né? Ele te dá limites bem claros. Você pode não obedecer, mas você vai pagar. Você vai pagar, e às vezes o preço disso a curto prazo pode ser baratinho, mas a longo prazo, para a sociedade como um todo, eu acho que é o que a gente sente hoje um pouco, né? Não tá dando certo, né? Não tá... Tem um conforto que é muito bom, mas a gente não está sabendo dosar. Né? Eu acho que se a gente não olhar para a nossa história evolutiva, entender quem a gente é dentro dessa estrutura de milhões, bilhões de anos... Eu acho que, infelizmente, vai exigir disciplina. Exatamente. Né? Então, eu acho que a gente vai talvez entrar num paradigma, né? Que a gente está vivendo num momento em que falar de disciplina talvez seja remeter a ideologias autoritárias, mas eu acho que, na verdade, quando você tem essa disciplina para si mesmo, na verdade você tem mais liberdade de se expor a situações, né, novas e controlar melhor o seu corpo, você fica menos vulnerável ao seu estresse, à sua patologia, mas não tem como. Por isso que eu acho que o caminho do meio, ele sempre traz essa luz, né? Então, você ter um pensamento libertário de não militância, né? Talvez seja extremo, né? Talvez te dê consequência no dia a dia, né? De você não conseguir seguir umas regras pessoais para você. Então, isso a gente vê muito, talvez o Caio possa dar esse exemplo, na área de humanas, em que você não tem essa migração da disciplina, do entendimento da importância de você seguir umas regras que você mesmo impôs para você, né, por achar isso por uma ideologia ruim, né? Sim. Então acho que você colocar o seu corpo numa disciplina faz com que você te dê mais liberdade e não o contrário, né? Sim, é que tem a gente pode até trazer isso de volta em algum podcast para discutir a parte comportamental da psicologia evolutiva e as personalidades, né, em geral, assim, a personalidade, ou seja, como a gente se comporta, ela tem um peso através da nossa personalidade. Então, tem pessoas que têm mais facilidade com disciplina. Sim. Tem outras que têm menos, isso é natural, sempre vai ter. Né? Uma distribuição disso é importante até para a sociedade. Exato. Né? A gente precisa de pessoas criativas e também indisciplinadas. Isso. E pessoas disciplinadas e pouco criativas de acordo com... E foi moldado biologicamente. Foi moldado para ser assim. Então eu sei que isso deixa um monte de gente louca, né? Um lado quer sempre poder eliminar o outro. Sim. Mas independente do cenário, foi o que fez a nossa espécie chegar até aqui, foi essa variedade de personalidades. Exato. Tinha um maluco que queria ir num lugar diferente. Né? Tinha um maluco numa situação que queria ir para um lugar diferente. Exatamente. Né? E lá foi. Uma vez saindo de lá, falou assim, olha, esse louco aí, se a gente for com ele, a gente vai ficar andando até o resto da vida. Então é melhor ter alguém aqui mais disciplinado para montar alguma coisa. Isso. E depois o outro. E sempre vai ser... É uma característica da nossa espécie. Assim, que está deixando as pessoas ainda... Um dia acho que isso vai cair no conhecimento geral das pessoas, vai demorar, porque é um raciocínio bem complexo. Para mim, para eu digerir isso foi difícil. Sim.
porque você tem que aceitar, né, essas variedades de personalidade que a gente nem sempre gosta. A gente gosta sempre que todo mundo fosse igual a gente, né, mas não é assim. Mas, pois é, a gente precisa de tudo isso, né? Precisa da criatividade, precisa da disciplina. Eu acho que quanto mais a gente tender para um caminho mais do meio, às vezes uma coisa puxa a gente para outra. Exato. Né? O pêndulo, né? A situação, né? Situação, então às vezes é bom ter o conforto da tecnologia, mas talvez hoje seja a hora da gente tomar um pouquinho de banho gelado. Né? A gente se expor mais pra gente se reconectar e pensar, pera lá, né? Nem sempre foi assim. Como era? A questão, às vezes me pega e fala assim, como é que era há centenas de anos atrás? Ou centenas de milhares de anos atrás, sabe? Como é que era um ambiente completamente de cultura menos cumulativa, em termos de não ser escrita, sabe, como é que era isso, como é que era viver o dia a dia dentro disso e o que a gente tem hoje. Exato. Às vezes eu penso assim também, eu fico assim, se ressuscitasse assim, algumas gerações passadas nossa, o sacrifício que as pessoas fizeram para ter alguma estabilidade social, ter alguma... Sem o que a gente tem hoje, né? E ver a gente... tipo assim, uma amostra urbana, né, frágil, e falar, cara, será que valeu a pena isso, cara, pra ter, tipo, seres humanos no futuro tão frágeis, tão que tá cheio de parafernália pra ter força, né? Será que a gente não consegue... De drogas pra ter força, cheio de... Eu acho que tem que pensar, uma coisa que eu sempre coloco na mente assim, a gente zoa muito disso, do apocalipse zumbi, né? Sim. Mas é pensar, eu sempre tenho isso em mente, e a arte marcial me ensinou isso, né? De tipo, cara, sempre pense o pior cenário. Se prepara pra ele. Mas se ele não acontecer... Você tá forte, né? Você tá bem. E às vezes a gente tem que manter esse tipo de raciocínio para gerações seguintes. E é engraçado porque em uma geração, por qual todo mundo tá escutando aqui, passou por várias situações difíceis. Né? Seja você perder a pessoa mais querida da sua vida, seja uma perda de emprego, seja... né? Então, as situações difíceis sempre existirão, né? E sempre existiu. Sempre existiu. E elas precisam existir. Faz parte da vida. Então, acho que a ilusão, na verdade, o link de novo que a gente faz pelo título do nosso podcast, né, que é a possibilidade de escolhas, faz com que você fique mais frágil nessas situações de dificuldades. Né? Acho que você, um simples banho gelado, te ajude, talvez, a lidar melhor com situações estressantes, a você controlar melhor a sua respiração. Então, acho que se você ficou interessado aí, dá uma busca no método Wim Hof, no Instagram, na página dele. É bem interessante e acho que você expor o seu corpo a essas situações de dificuldades, né, de sacrifício, vai moldar você uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte e encarar melhor essas situações aí de estresse. E eu acho que a gente tem que sempre lembrar que esse conforto externo nem sempre reflete um conforto interno. Né? Então, esse conforto que a gente tem pro lado de fora, muitas vezes a pessoa por dentro ela não está confortável. Né? E às vezes esse não conforto é porque tem muito conforto. Né? Não colocou o corpo mesmo para sentir o que vocês estão dispostos a sentir no banho, ou que nossos ancestrais estavam dispostos em busca de um alimento, de uma comida. E assim por diante. E a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, sempre costumo pensar em termos históricos, de período de tempo de milhares para milhões de anos, é que é muito claro que as coisas podem mudar drasticamente, rapidamente. E é melhor estar preparado do que não preparado, né? E mesmo que não aconteça, porque muito na arte marcial fala, mas e se eu nunca precisar brigar? Né? Tudo bem, mas olha o quanto de coisa que eu aprendi. Extinção não é uma regra, não é uma regra, exceção. Exatamente. A gente nunca sabe, né? Hoje a gente tem tudo isso, mas a gente nunca sabe até onde vai. Exatamente. Mas eu acho que é isso, galera. Pô, né? Falamos bastante. Exploramos bastante o assunto, acho que a ideia era essa, trazer reflexões aí sobre o corpo e a vivência corporal. E se alguém começar, né, a experimentar isso, compartilha com a gente, fala aí que é uma sensação suas. E se tiver outras ideias, né, de experiências corporais também, compartilha com a gente, que vocês já passaram. E quem sabe a gente não retoma esse assunto mais pra frente, com algum convidado, com outras pessoas. Isso. Eu acho que é um assunto que dá para explorar muito, né, a parte de pedagogia, então com certeza a gente vai voltar a esses assuntos. E eu acho que vai ser uma
coisa comum dos podcasts, que todo podcast vai conectar com os anteriores, né? Já que a gente vai estar sempre puxando tudo vai ter a ver, um capítulo sempre vai ter a ver com o outro, um episódio sempre vai ter a ver com o outro, porque é assim que a gente gosta de fazer. Legal. Isso aí. Falou, galera, valeu. Valeu, abraço. Até mais.